Fala sócios e sócias, tudo bom com vocês? Meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista em investimentos na Mima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre recomendações de livros de finanças, tá pessoal? Eu vou trazer aqui nesse vídeo 3 recomendações mais uma bônus, então no total são 4 recomendações de livros que mudaram a minha vida e a minha visão relacionada a funcionamento do dinheiro, a organização financeira pessoal, tá? Então eu vou trazer essas recomendações aqui para vocês, porque eu tenho certeza que se vocês lerem esses livros vão ajudar muito na vida de vocês, beleza? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Bom pessoal, e o primeiro livro que eu vou trazer de recomendação aqui para vocês é esse livro aqui do Breno Perrucho, tá? O que o ensino não te ensina. Esse livro aqui, ele é muito bacana, tá? Inclusive o meu, ele tá até assinado pelo Breno. Eu comprei lá no início, tá? Quando ele lançou esse livro, comprei esse livro e aí já li, muito interessante. E esse livro, ele traz uma premissa muito legal sobre a visão do jovem, principalmente, quando começa ali a vida adulta, de algumas coisas que deveriam ser ensinadas pra gente, mas que não foram no ensino formal, né? Até o próprio título do livro já brinca um pouco com isso. O que o ensino não te ensina, como assim? O que o ensino formal, como a escola, a faculdade, deveria ensinar, mas ele não ensina. Então, o que o ensino não te ensina foi o nome do título, que foi bem criativo. E ele trata muitos aspectos muito interessantes. Se a gente olhar aqui um pouco sobre o sumário, tem aqui alguns tópicos, né? O ensino não te ensinou porque ele existe. O ensino não te ensinou a ser feliz, a sacrificar o curto prazo em prol do futuro, né? Então são muitas lições a resolver problemas, como a economia funciona, a investir, a ficar rico, a escolher princípios. Então são vários pontos que ele dá aqui realmente, que é um guia, é um livro assim inicial, não é um livro técnico de finanças, técnico de investimentos, mas é um livro que dá um suporte, uma base muito interessante para você entender muita coisa sobre economia, para você entender muita coisa sobre como você consegue lidar com o dinheiro de uma forma mais inteligente quando você está começando a vida, tá? Isso é muito interessante, eu recomendo muito esse livro, principalmente se você que está me vendo for novo, tá? Se você for jovem, se você estiver ali abaixo dos 30 anos, dos 35, e tiver a possibilidade de ler esse livro aqui, eu acho que é muito bacana, porque essa virada de chave que você vai ter vai mudar e influenciar muito na sua vida depois de 10 anos, de 15 anos, os seus resultados vão ser muito diferentes e muito melhores se você aplicar o que tem dentro desse livro, tá bom? E o segundo livro que eu quero trazer aqui para vocês é um livro que é muito conhecido, provavelmente vocês já até conheçam, que é esse livro aqui do Gustavo Cerbasi, tá? Casais inteligentes se enriquecem juntos, finanças para casais. O Gustavo Cerbasi, ele é um dos maiores especialistas de finanças aqui no Brasil e tem vários livros que são muito interessantes. Mas de todos os livros que ele tem, um dos mais vendidos e um dos que eu particularmente mais gosto, dos que eu já li, ainda não li todos, pretendo ler todos, mas ainda não li todos, mas dos que eu li, um dos meus preferidos é esse aqui, tá? Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E muita gente fala sobre esse livro aqui como se fosse um livro realmente para casais. Ele tem um foco ali, sim, no início da vida também, quando você está começando ali a organização financeira em casal, você e seu companheiro, quando vocês estão começando a vida. Ele tem um foco ali para dar algumas instruções básicas que não são ensinadas pra gente pelos nossos pais ou avós, até porque eles também não seguiram, tá? Ele desmistifica um pouco daqueles conceitos de quem casa quer casa, e você tem que ter uma casa quando é novo, e você tem que fazer isso e aquilo, aqueles mitos assim, que acabam ferrando você financeiramente, tá bom? Então ele desmistifica um pouco disso, só que o mais interessante desse livro, apesar de o nome ser Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, é um livro que não é só para casais. Então, se você é solteiro, também recomendo que você leia esse livro. Se você já está no relacionamento, é interessante que os dois leiam, tá? Mas se você for solteiro ou solteira, já recomendo que vocês leiam esse livro mesmo sem ter um parceiro. Por quê? Porque esse livro te dá uma base, uma preparação muito bacana sobre finanças, mesmo quando você está solteiro, para que quando você inicia um relacionamento, você já inicie muito bem preparado, tá? Eu li esse livro mesmo quando eu estava solteiro. E aí, esse livro aqui me fez ter muitas visões muito importantes sobre coisas que a gente não vê, né? Inclusive, tem uma parte muito bacana desse livro, onde ele classifica o tipo de pessoas, né? Você tem aquelas pessoas que são as gastadoras, que gastam muito.
você tem aquelas pessoas que são as poupadoras, que são aquelas que poupam recurso, gostam muito de poupar, naturalmente elas já poupam, mas elas não têm uma ideia muito sobre investimento. Você tem aquelas pessoas que são as financistas, aqueles perfis financeiros que são os financistas, que já tem uma lógica ali por trás, além de poupar, ele já pensa realmente de forma matemática, né, de como você consegue multiplicar esse recurso pensando no futuro. Então esse livro aqui, ele traça perfis financeiros que é muito legal, se você tiver no relacionamento, para você já brincar, né, e se divertir com o seu companheiro e classificar qual o seu perfil, qual o perfil de outra pessoa, vocês discutirem um pouco sobre isso, melhorar esse perfil, porque é possível também você evoluir esse perfil, né? Caso você seja um gastador, você pode ir para um poupador. Se você for um poupador, você pode ir para um financista, né? E você ir melhorando esse perfil financeiro com o trabalho, dá sim para fazer isso. Ou se você for solteiro, você pode usar inclusive como um dos requisitos, se você utilize para sua escolha de companheiro, alguém desse estilo, né? Porque ele fala muito no livro aqui, além daquelas dicas iniciais de início de relacionamento, de início de vida, né? Como eu já disse, ele também traz essa parte de perfis financeiros, como você usar para classificar a outra pessoa, né? Então, se você está se relacionando com alguém, você entende o perfil daquela pessoa e você já sabendo o seu perfil, existe sim a possibilidade de você ter match ali, você entender que aquele perfil daquela pessoa conecta com o seu perfil e que, financeiramente falando, tirando a parte sentimental, vocês vão prosperar, né? Então isso pode ser mais um dos pontos para você analisar quando você for escolher a sua companhia para a vida, tá? Até porque um dos maiores casos de problemas em casamentos registrados, tá? De acordo com pesquisas documentado, é por causa de dinheiro. As maiores brigas e as maiores discussões e separações, motivos para separações são por infidelidade e por questões financeiras, tá? Então assim, esse livro traz essas lições, esse apanhado todo, que eu acho muito interessante que você lê. Então essa aqui é a minha segunda recomendação, que é um livro fenomenal. Recado rápido para você que tá vendo esse vídeo até aqui, tá? Você tá gostando do conteúdo? Tá gostando do canal, das informações que eu tô passando? Então clique no botão de inscreva-se, tá? Para você entrar na nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube, que só tá crescendo. A gente tá com a meta de bater 1000 inscritos, então clique aqui, se inscreve, entra na comunidade. E se você estiver gostando mesmo desse conteúdo, clique aqui no botão de curtir para o YouTube entender que esse vídeo é bom e enviar esse vídeo para mais pessoas. Fechado? Conto contigo. Vamos lá, vamos voltar para o vídeo. E como terceiro livro, eu decidi trazer para vocês aqui um livro mais técnico de finanças, porque o primeiro foi ali como encarar um pouco a vida, alguns aspectos ali do início da vida, né? Alguns conceitos sobre finanças, alguns conceitos dentro do relacionamento, sobre perfis financeiros, tá? E além disso, agora o terceiro livro da minha recomendação é um livro mais técnico, que é o seguinte, é esse livro aqui, que é O Jeito Warren Buffett de Investir, tá? Que é o livro do Warren Buffett, que é muito interessante, tá? Esse livro aqui, ele fala muito sobre a bola de neve, ele é um best-seller, tá? Do The New York Times, com mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Então esse livro aqui, ele fala muito sobre investimentos, como você consegue analisar um ativo, onde você tem que olhar para descobrir essas informações, o que você tem que analisar de uma empresa quando você vai investir, quais os aspectos técnicos e os aspectos fundamentalistas que você tem que analisar para escolher um ativo, né? Então conta um pouquinho da história aqui do Buffett também. O Warren Buffett, caso você não conheça, ele é nada mais nada menos do que o maior investidor, considerado o maior investidor do mundo, tá? Que é o dono da Berkshire Hathaway, ele é americano e ele é conhecido dessa maneira por ter uma rentabilidade média de 20% por muitos e muitos anos. Hoje ele é bilionário, tá? Então assim, ele é um dos maiores nomes dos investimentos do mundo, tá? E esse livro aqui é muito interessante porque ele mostra algumas das técnicas que o próprio Buffett utiliza para escolher seus ativos e para investir. Então, se você já está mais avançado ali, já quer um livro mais específico de finanças, de investimento, um livro mais técnico para entender na prática como funciona, alguns indicadores, o que você pode fazer para melhorar o seu aspecto financeiro e melhorar a sua rentabilidade nos investimentos, esse livro aqui já é para você, tá? Ele se distancia um pouco dos dois primeiros,
que são mais básicos. Ele aqui é um pouco mais técnico, mas também é um excelente livro. Bom, e agora o livro bônus que eu prometi para vocês, tá? Que é o quarto livro da minha recomendação, que é esse aqui, olha, não podia faltar esse livro, né? É o Método Financeiro do Primo Rico. Olha, esse livro é muito bonito, tá? Inclusive é capa dura, muito interessante esse livro aqui. E esse livro aqui também ele parece um pouco com aqueles livros iniciais, né? Ele não é um livro tão técnico, mas o que eu acho bacana desse livro é porque esse livro ele pega você do início, caso você não saiba nada sobre investimentos, e ele te coloca no patamar já mais técnico, tá? Porque ele começa falando sobre finanças, falando sobre investimentos, ele explica todos os tipos de investimentos, ele tira as dúvidas, é interativo, tem uma parte também aqui que você escreve, que você fala sobre seus objetivos, você criar metas financeiras, criar planos financeiros, planejamento, tudo dentro desse livro, tá? Então, literalmente, o nome é Método Financeiro do Primo Rico, que é do Thiago Nigro, e é realmente um método financeiro desse livro aqui, porque ele te passa todo o ideal ali para você investir, ter sucesso nos investimentos, entender qual é o seu perfil, entender os investimentos para você conseguir investir sabendo o que você está fazendo. Inclusive, esse livro aqui, ele é o segundo livro do Primo Rico, né? Ele tem um que é do Meu Milhão Sem Cortar um Cafezinho, que inclusive eu falei no último vídeo de recomendação de livros, e nesse vídeo eu tive que trazer esse aqui como bônus, porque realmente é um livro muito bacana que te dá um guia completo para você que está começando a investir, tá? Você vai achar realmente aqui os conceitos, várias atividades, como eu falei, é interativo, então você vai entender o básico todo sobre investimentos dentro desse livro. Inclusive, ele fala nesse livro aqui sobre a metodologia dele de investimentos, que é a metodologia ARCA, tá? Que é seguida por muitas pessoas, e assim, um método totalmente validado nos investimentos, que é inclusive o método que eu utilizo para investir, tá? Então, esse livro aqui me ajudou muito quando eu estava começando a investir. É um livro, assim, muito completo, muito bem escrito, tá? Então, recomendo que você leia ele também, porque se você está começando a investir, esse livro aqui é fundamental para você começar a investir do jeito certo. Mas e aí, você já leu algum desses livros? Já comprou e não leu ainda? Pois coloca na sua lista para ler ainda esse ano, porque valem muito a pena, tá? E esses livros você consegue encontrar facilmente ali na Amazon, tá? São livros na faixa dos 20, 30 reais. Então perceba que é um investimento mínimo que você faz ali em conhecimento, que você consegue ter um caminhão de conhecimento ali para aplicar e conseguir ter resultados na sua vida financeira, tá? Então são livros realmente incríveis e o custo é muito baixo para você aprender com grandes mentes como Gustavo Cerbasi, como Thiago Nigro, como Warren Buffett, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que tenham interesse em estudar sobre finanças, estejam procurando livros para ler. Manda esse vídeo para eles que eu tenho certeza que algum desses 4 livros vai encaixar exatamente o que eles estão procurando. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.